Olá pessoal, aqui é o Fábio do canal Boson Ciências e neste vídeo vamos falar sobre gorduras saturadas e insaturadas. Em vídeos anteriores nós já abordamos o assunto lipídios, falando um pouquinho sobre o que são lipídios, falamos sobre triglicerídeos, expliquei a estrutura desse tipo de molécula e nesse vídeo aqui especificamente a gente vai falar sobre as gorduras saturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas, o papel dessas gorduras na saúde humana, os riscos que o consumo de alguns desses tipos de gorduras podem trazer, como elas são constituídas, a gente inclusive vai fazer um pequeno recall do que são os triglicerídeos em si, e vou trazer algumas outras informações interessantes também a respeito. Então, vamos lá. Bem, falemos então sobre gorduras saturadas e insaturadas. As gorduras são compostos que são essenciais em muitos aspectos da nossa saúde. E existem três categorias principais de gorduras na nossa alimentação: as gorduras saturadas, insaturadas e gorduras trans. Nesse vídeo a gente vai falar sobre as gorduras saturadas e insaturadas. Então é assim, triglicerídeos, que a gente estudou no vídeo passado, que são formados somente por ácidos graxos saturados, formam as gorduras saturadas. Já os triglicerídeos que têm algum ácido graxo insaturado em sua molécula, por exemplo, o ácido oleico, eles vão formar as gorduras insaturadas, que no geral são óleos. Então, quando a gente fala de gorduras, na verdade, a gente está se referindo a gorduras ou óleos, só a fase que é diferente, líquida ou sólida. E na prática, uma gordura saturada é aquela que tem as ligações carbônicas saturadas de átomos de hidrogênio, e elas tendem a ser sólidas em temperatura ambiente, e gorduras insaturadas tendem a ser líquidas, que são os óleos. Recapitulando os ácidos graxos. Então, um ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia longa, como você pode ver aqui, vários carbonos conectados, de 12 a 20, 22, 24 ou mais átomos de carbono. E quando a gente fala saturado, a gente está se referindo a esses hidrogênios todos aqui conectados aos átomos de carbono. Esse aqui, por exemplo, é um ácido graxo saturado, é o ácido palmítico, que é um ácido hexadecanoico, porque ele tem 16 carbonos aqui conectados. A gente sabe que é um ácido graxo, porque tem um grupo carboxila desse lado, e do outro lado um grupo metil, que é um CH3. Aqui no meio nós temos a cadeia carbônica, com as ligações entre os carbonos, neste caso todas as ligações simples, portanto é uma gordura saturada, é um ácido graxo saturado que vai formar uma gordura saturada. Se houvessem ligações duplas, teríamos um ácido graxo insaturado, formando assim uma gordura insaturada. A gente chama esse carbono ligado a esses oxigênios de carbono alfa e o carbono na outra ponta de carbono ômega. Isso vai ser importante posteriormente quando a gente falar, por exemplo, de ácidos graxos ômega 3, ômega 6 e assim por diante. Bom, então vejamos as gorduras saturadas. Elas são compostas por ácidos graxos saturados, ou seja, que somente têm ligações simples entre os carbonos, como esse que você está vendo aqui em cima. Geralmente são sólidas em temperatura ambiente e assim mais estáveis e menos propensas a sofrer oxidação. E uma coisa interessante, quanto maior o tamanho dessa cadeia carbônica, maior é o ponto de fusão da gordura. Aqui eu tenho um ácido graxo monoinsaturado, que vai formar uma gordura insaturada, e veja que interessante, ele tem uma ligação dupla entre dois átomos de carbono. Nesse caso é monoinsaturado porque só tem uma ligação dupla entre os átomos de carbono. Veja que a molécula ela fica curvada por conta dessa ligação dupla e a gente só tem hidrogênios de um lado. O outro lado não tem hidrogênios, então por isso que ele não é saturado, não tem todos os hidrogênios possíveis aqui na molécula. E essa é uma configuração cis, porque os hidrogênios estão do mesmo lado. Se eles estivessem em lados opostos, teríamos a configuração trans, das famigeradas gorduras trans. E aqui um ácido graxo poliinsaturado, que tem duas ligações duplas ou mais entre os carbonos. Esse aqui especificamente tem apenas duas, mas poderíamos ter mais. E a molécula vai ficando cada vez mais curvada, ela vai se curvando em cada uma das ligações duplas. Então nós temos um grau de insaturação, que é o número de ligações duplas entre os carbonos, 0 para o ácido saturado, 1 para o monoinsaturado e 2 ou mais para o poliinsaturado. E o ponto de insaturação é a localização dessas ligações duplas na molécula. Elas podem estar nessa posição, podem estar em outros carbonos também. Então, a localização dessa ligação dupla a gente vai chamar de ponto de insaturação. E quanto maior o número de ligações duplas, menor o ponto de fusão. E por isso que
As gorduras insaturadas tendem a ser líquidas, como por exemplo os óleos. Os ácidos graxos se combinam, formando os triglicerídeos. 3 ácidos graxos mais uma molécula de glicerol. Eles formam um triglicerídeo ou, mais tecnicamente, um triacilglicerol. São moléculas complexas que combinam essas moléculas todas que eu citei. E, basicamente, são as gorduras. Tá? São usadas pelos animais, como nós, como reserva de energia de longo prazo. Tá? 1 grama de gordura tem aproximadamente 9 quilocalorias, que é mais do que o dobro do que os carboidratos e as proteínas possuem. Então, é uma ótima reserva de energia, desde que você não consuma gorduras demais, senão você vai ter reservas demais. E, de novo, sólidos em temperatura ambiente são as gorduras, líquidos em temperatura ambiente são os óleos, no geral. E aqui nós temos uma molécula de um triglicerídeo completa. 3 ácidos graxos, aqui você percebe que são todos saturados, então isso aqui é uma gordura saturada, conectados à molécula de glicerol. Mais detalhes sobre isso, temos um vídeo específico que explica direitinho essa estrutura toda aqui no canal. E uma pergunta para vocês, vocês acham que isso aqui é uma molécula de gordura ou de óleo? O que vocês acham? Pensem um pouquinho aí. Bom, e para que servem as gorduras no corpo? Os triglicerídeos ou gorduras, eles têm na verdade vários papéis importantes no nosso corpo. São usados pelo corpo para sintetizar componentes essenciais dos tecidos, por exemplo. E são fontes e reservas de energia, armazenados em células do nosso corpo no tecido adiposo. Também servem como isolamento e proteção dos órgãos do corpo, no caso, isolamento térmico. São muito importantes na produção de determinados hormônios, como por exemplo os hormônios sexuais, mas não necessariamente os triglicerídeos, outros tipos de gorduras. E também são importantes no transporte de vitaminas lipossolúveis. Lipossolúvel significa solúvel em lipídio. Então, as vitaminas A, D, E e K, por exemplo, elas não são solúveis em água. Então, para poder transportar pelo corpo, elas têm de estar dissolvidas em uma outra substância, no caso, nas gorduras. Porém, as gorduras podem causar problemas no nosso corpo. Então, se você consumir gordura em excesso, ela pode ser armazenada nas células na forma de depósitos de gordura, lá naquelas células adiposas. E moléculas que são lineares, elas têm a tendência a se empilhar mais facilmente e formar depósitos de gordura com mais facilidade. Ou seja, existe uma propensão maior ao acúmulo de lipídios se você consumir gorduras que são saturadas. E, em tese, o consumo de gorduras saturadas pode aumentar alguns fatores de risco para doenças cardíacas, como, por exemplo, o tal do LDL, que popularmente o povo chama de colesterol ruim. Na prática, dietas com alto teor de gorduras estão associadas, sim, a um desenvolvimento, a um risco maior de desenvolvimento de doenças, como doença cardiovascular, afetando seu coração e as suas artérias, etc. Alguns tipos de câncer também estão associados, câncer de mama, cólon, próstata, e, evidentemente, a obesidade que pode levar a outros distúrbios como hipertensão arterial e diabetes tipo 2, entre outras coisas. Já que eu falei a respeito do tal do LDL, aqui um pequeno parêntese. LDL e HDL, que talvez você já tenha ouvido falar ou lido em algum lugar, são siglas que denotam lipoproteínas. Uma lipoproteína é uma partícula presente no seu sangue que combina um lipídio com uma proteína, ou mais de um lipídio com mais de uma proteína. Existem vários tipos dessas partículas, LDL e HDL são só as mais conhecidas, mas existem outras, você está vendo aqui nos quadrinhos embaixo alguns nomes. E a função dessas partículas é servir como transporte dos lipídios entre o intestino delgado, o fígado, a musculatura, o tecido adiposo e outros tecidos do corpo. Ou seja, como é que a gordura ela se movimenta pelo seu corpo, vai de um lugar para outro, utilizando essas lipoproteínas. O LDL, por exemplo, é a partícula que transporta o colesterol para as células do corpo, através do sangue. O HDL faz o caminho inverso. Ele transporta o colesterol para fora do corpo, na verdade para o fígado, para que ele seja metabolizado e excretado. Então, na prática, o pessoal costuma chamar o LDL de colesterol ruim, porque ele leva o colesterol para o corpo e pode causar acúmulo, se houver muito LDL na sua corrente sanguínea, e o HDL como se fosse o colesterol bom, porque ele está tirando as moléculas de colesterol do seu corpo. E o colesterol pode ser prejudicial porque ele pode se acumular na forma de placas de gordura nas suas artérias, provocando em algum momento um entupimento dessas artérias que pode evidentemente levar a problemas como um infarto ou até mesmo um AVC.
Só que o colesterol é uma outra categoria de gorduras, não é um triglicerídeo. Por isso eu não vou entrar em detalhes sobre colesterol neste vídeo aqui. Ele não está na categoria das gorduras saturadas ou insaturadas. Aqui é só um adendo, para você não ficar no escuro e saber, ou ter uma noção pelo menos do que é o LDL e o HDL. Mas a gente vai ter um vídeo específico para se aprofundar nesse assunto. Legal? Mas basicamente a ideia é diminuir o LDL no seu sangue e aumentar um pouquinho o HDL, provavelmente vai trazer benefícios à sua saúde. Muitos estudos que foram realizados ao longo de décadas apontam para malefícios que a ingestão de gorduras saturadas pode causar. E existem outros estudos que dizem o contrário, que as gorduras saturadas não causam tantos problemas quanto se pensa. Então é algo meio nebuloso, na verdade. E aparentemente o grande problema com as gorduras saturadas não são as gorduras em si, mas a forma como elas são mescladas com outros alimentos na dieta. Por exemplo, se você consome só hambúrguer, fast food, etc., é bem diferente de você consumir as gorduras saturadas num prato com vegetais, legumes, oleaginosas e carboidratos mais balanceados. Então não é especificamente a gordura saturada que causa problemas, é o consumo talvez excessivo e a falta do consumo de outros nutrientes, de outros alimentos que são mais saudáveis. Então, a alimentação balanceada é sempre muito importante. O que décadas de pesquisa mostram para valer é que uma dieta saudável e que pode proteger contra diversas doenças é aquela que tem alimentos integrais, fibras vegetais, proteínas de qualidade e gorduras de forma moderada, inclusive as saturadas. Você está vendo aí na foto um belo churrasco com carnes vermelhas e linguiças e um salmão. O salmão é uma ótima fonte de gorduras insaturadas, incluindo os tais ácidos graxos ômega 3. E essa tabela é uma tabela bem legal para você dar um pause no vídeo e dar uma olhada, né, dar uma vasculhada, porque aqui eu listei os diversos tipos de gorduras com observações e onde você vai encontrar cada uma delas, para saber o que consumir. Por exemplo, as gorduras saturadas são encontradas em carnes processadas, presunto, salsicha, linguiça, etc., hambúrgueres, em queijos, leite integral, manteiga, óleo de coco, que alguns dizem que é muito saudável, mas na prática não é, e o azeite de dendê, que é o óleo de palma. A ideia é você diminuir o consumo de gorduras saturadas, até para se precaver, e trocar por insaturadas quando possível. Já as gorduras insaturadas podem trazer benefícios para a sua saúde, porque elas promovem, por exemplo, o aumento do colesterol HDL, daquelas partículas HDL. E você vai encontrar esse tipo de gorduras em óleos vegetais, azeite de oliva, você vai encontrar em óleo de canola, óleo de soja e também umas oleaginosas, amendoim, avelã, nozes, amêndoas e no abacate. E as gorduras poliinsaturadas, que também são benéficas, ajudando a controlar o nível de colesterol, elas são encontradas em peixes de água fria, como salmão, a truta, sardinhas, arenque e outros, e também nesses óleos vegetais que eu citei. A importância das gorduras insaturadas não é só no controle do colesterol, mas elas, na verdade, entram em diversos outros processos importantes no corpo. Na verdade, os ácidos graxos essenciais são aqueles que o corpo não consegue sintetizar, mas precisa deles, então você só consegue obter por meio da alimentação. Encontrá-los, portanto, em óleos vegetais, oleaginosas e peixes de água fria. Inclua isso na sua dieta e você vai se sentir melhor provavelmente. E já as gorduras trans, essas você deve evitar a todo custo. Todos os estudos realizados até o momento apontam para malefícios enormes causados pelas gorduras trans, que são geradas em processos industriais de fabricação de alimentos. Então, elas provocam malefícios à saúde. E você vai encontrar essas gorduras em frituras, salgadinho, lá do boteco, snacks, bolachas, biscoitos e alguns tipos de margarina. Muitas margarinas já não têm mais gorduras trans, porque, na verdade, em alguns países, inclusive, é proibida a venda de alimentos com gorduras trans, por conta dos malefícios que ela pode causar. Aqui um gráfico comparativo do percentual dos tipos de gorduras saturadas e insaturadas que você vai encontrar em alguns alimentos. Então, em azul, gorduras saturadas, em vermelho, monoinsaturadas e em verde, poliinsaturadas. Na prática, você deveria preferir os alimentos que estão em verde ou vermelho, com mais verde ou vermelho do que azul nesse gráfico, teoricamente mais saudáveis. Por exemplo, o óleo de coco tem muita gordura saturada, mais de 85%. Então ele não é tão saudável quanto se prega. Existem controvérsias com relação a isso. Gorduras mais indicadas seriam, por exemplo, nozes, oleaginosas, tem bastante gordura poliinsaturada, o próprio óleo de soja,
azeite de oliva, óleo de canola e outros alimentos similares. Veja que a gema de ovo, por exemplo, não tem tanta gordura saturada quanto outros alimentos, porém, ela possui muito colesterol. E aí, quando a gente estudar colesterol, você vai entender qual é o problema com a gema de ovo. Mas, de qualquer forma, ela é nutritiva e você não deve deixar de comer ovos de vez em quando, pelo menos. Mas o que você deve fazer sempre é ler as informações nutricionais nos alimentos. Todo alimento vai ter as informações nutricionais na embalagem. Aqui, por exemplo, um pote de margarina, trazendo informações sobre quantidades de gorduras, proteínas, carboidratos e outros nutrientes. No caso da margarina, o foco, evidentemente, é nas gorduras. Então, tem mais informações sobre gorduras do que a gente costuma encontrar em outros alimentos. Temos o valor energético em quilocalorias, quantidade total de gorduras. Então, em 10 gramas dessa margarina, temos 8 gramas de gorduras, dos quais 2,4 são gorduras saturadas, 0 de gorduras trans, isso é bom, positivo, 2 de monoinsaturadas e 3,7 de poliinsaturadas. Somando aqui, 5,7 gramas de gorduras insaturadas no total para 2,4 de saturadas. Um bom balanço. Então, essa margarina aqui, teoricamente, é ok para você consumir. 0 mg de colesterol, perfeito. E ainda tem o ácido linoleico e o ácido linolênico, 2 ácidos graxos, que a gente conhece popularmente como ômega 6 e ômega 3. São alimentos essenciais e importantes para o seu consumo. Essa margarina vai ter um pouquinho de cada um deles também, além de outros nutrientes aqui, nutrientes comuns. Então a ideia é, sempre consulte as informações nutricionais para você saber o que você está consumindo e assim poder decidir se aquele alimento é adequado ou não. Por exemplo, se você notar que existem gorduras trans no alimento, é legal evitar. Se existem gorduras saturadas, não necessariamente você vai evitar, a não ser que haja muito mais gordura saturada do que insaturada, e pode, evidentemente, causar algum problema, apesar das controvérsias que eu citei anteriormente. Legal, gente? Bom, então é isso. Nesse vídeo, eu fiz uma breve introdução às gorduras saturadas e insaturadas, com uma pequena revisão de triglicerídeos. Falamos um pouco sobre saúde, alimentação. Na tela estão as minhas referências, os livros que eu costumo consultar para esse tipo de assunto. E no próximo vídeo vamos falar sobre gorduras hidrogenadas, cis e trans, que têm um grande impacto na nossa saúde, principalmente as gorduras trans. E você também vai entender o que é esse processo de hidrogenação e como uma gordura cis ou um ácido graxo cis pode se transformar num ácido graxo trans. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Boson Ciência, se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima!